E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o conteúdo do vídeo vai ser voltado para uma das pessoas mais importantes de qualquer organização, seja a vendinha da esquina, seja a maior empresa do Brasil, o vendedor. Então, qual é o perfil do vendedor de sucesso? O vendedor de sucesso, ele tem uma característica que vale para tudo na vida. Não existe vídeo motivacional, não existe seguir todos os mentores no Instagram, no Facebook, em qualquer lugar. Não existe nada disso. Não existem livros, não existem aulas, cursos. Nada vai valer, nada vai funcionar se não tiver uma coisa que todo vendedor de sucesso tem: querer. Você fala, poxa, mas querer? Tá, vamos modificar aqui. Se eu perguntar pra você hoje, você quer ficar rico? É óbvio que você vai dizer que sim, eu quero ficar rico. Mas você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a fazer tudo o que uma pessoa faz para ficar rica? Óbvio, exceto, né, se você já nasceu rico. Mas o que eu estou colocando aqui é que o vendedor de sucesso, ele quer. Ninguém quer mais que ele. E, em segundo lugar, ele está disposto a pagar o preço. Talvez estar disposto a pagar o preço seja o primeiro lugar. Fica essa dúvida aí. Vocês pensem melhor depois e me falem. Mas é isso. A principal característica de qualquer pessoa na vida, não só do vendedor, de qualquer pessoa na vida que tenha sucesso, é isso. É estar disposto a pagar o preço e a querer. Então, a gente começa com essa mentalidade. Se você não quer, de fato, e não está disposto a pagar o preço para ser o vendedor de sucesso, então não precisa nem terminar de ver o vídeo, tá? Vai perder seu tempo. E vamos lá. Para o vendedor de sucesso, uma característica muito forte é que ele é um camaleão. Mas o que é um camaleão? Se você parar para pensar, um camaleão ele se adapta ao ambiente para despistar os seus predadores. Vamos colocar assim. Vamos trazer para a nossa realidade. Quais são os predadores do vendedor de sucesso? As objeções do cliente, o preço, a localização do escritório, da loja, o tipo de cliente, são inúmeras. E se ele é um camaleão, ele faz o quê? Ele vai se adaptar à realidade que ele tem. E isso, percebam, que é uma característica importantíssima, porque ninguém é igual a ninguém. Cada cliente pensa de um jeito, cada cliente vê o mundo de um jeito, e cada cliente tem os seus próprios, as suas próprias convicções, e cada cliente tem as suas próprias noções de benefício, vantagem e valor. Então, o ser um camaleão é se adequar a cada tipo de cliente. Se eu tenho um cliente que valor para ele é economia, a gente vai ter que trabalhar o preço e mostrar custo-benefício. Se eu tenho um cliente que valor para ele é estética, a gente vai trabalhar um material com melhor forma visual que agrade aos olhos dele. Se o cliente gosta de status, é uma pessoa que gosta de ostentar, eu vou trabalhar com ele produtos exclusivos. E por aí vai. Ser um camaleão é isso, tá? É entender que tipo de cliente que está na sua frente, independente do negócio. E se adaptar àquele tipo de cliente com o objetivo da venda. Pensa assim, todos nós somos vendedores. Até quem acha que não é vendedor, é vendedor. Pensa comigo, quando você está apaixonado, que você vai conhecer a menina, que você marcou de sair com ela, como você se arruma? Como é o processo? Você toma banho, você veste a melhor roupa, você passa perfume, você escova os dentes. Entende a diferença? Você está simplesmente se vendendo. Você está se adequando àquela pessoa. Você quer passar uma boa impressão, você quer ser correspondido. Então é isso, é naturalmente isso.
Quando você está apaixonado, você se adequa à pessoa para se vender. E como N situações na sua vida, você está se vendendo o tempo todo, numa entrevista de emprego, numa prova, num encontro, num jantar com os amigos. Você está o tempo todo se vendendo, vendendo sua imagem, vendendo suas ideias. E cada pessoa compra de um jeito. É disso que a gente fala quando a gente está dizendo que você deve ser um camaleão, certo? Então, o vendedor, ele tem noção de que quem faz o salário dele é ele, que ele pode, ele tem noção do máximo que ele pode ganhar, ele sabe qual é o tanto de comissão que ele pode fazer num dia, e ele consegue dominar isso. O vendedor de sucesso, ele entende que se o limite, que o máximo que se pode fazer é 5.000, ele vai trabalhar para fazer 5.500. Se o máximo que ele pode vender é 20.000, ele vai trabalhar para vender 25. Ele entende que a profissão vendedor é a profissão onde ele tem maior autonomia para fazer o salário. Isso vale, gente. Óbvio, né? Eu sei que tem lugares que não há uma remuneração boa, que é um bônus, uma coisa pouca. E aí é um caso de avaliar se a gente não está jogando seu potencial fora, se você não poderia estar numa empresa melhor, né? Que te remunere melhor. É questão de autovalorização. Porém, o vendedor, uma das armas do vendedor de sucesso é que ele gosta de ganhar bem, ele sabe quanto ele pode ganhar e ele trabalha para ganhar o máximo. Vou dar um exemplo para vocês. Um pai de família que trabalha vendendo picolé na praia, ele vai trabalhar para tirar o máximo de dinheiro no dia. Ele vai saber quais são os dias em que dá mais dinheiro na praia. Ele vai saber quais são os horários onde ele vende melhor. E ele vai usar isso como estratégia. Ele sabe qual é o momento em que ele pode tirar mais dinheiro. E ele vai trabalhar para isso. Certo? A mesma coisa a gente no comércio, no nosso empreendimento, numa empresa que é nossa, pela internet, em qualquer lugar. A gente tem o perfil de vendedor de sucesso porque a gente usa tudo estrategicamente ao nosso favor com a finalidade de rentabilizar ainda mais, tá? Você dificilmente vai encontrar um vendedor de sucesso medíocre. Quando eu falo medíocre, gente, é aquela pessoa que está satisfeita com a vidinha que leva, ganhando 1.500 a 2.000 e tá tudo bem. Tem alguém que sustenta, ou tem casa própria, ou não quer um padrão de vida elevado. Eu tenho vendedores no meu time que gostam de ostentar e que o prazer deles é ganhar bem para poder ir para uma praia maneira, para poder ir para um restaurante melhor, para poder comprar coisas melhores. Então, o vendedor de sucesso, ele não é medíocre. Ele não se contenta com o pouco. Ele não se contenta com a rapa da panela. Ele quer o melhor do melhor e ele tem convicção de que ele pode. Essa é a característica, gente, principal do vendedor de profissão. O cara que fez da venda a sua profissão, ele quer dinheiro. E ponto. E ele é estratégico para conseguir. Eu vou abrir um parêntese aqui para apontar um erro comum do vendedor de sucesso. Ele tem a mania de olhar muito os indicadores, as vendas dos outros colegas. É natural, tá? Isso é bom, é legal. Porém, uma coisa que o vendedor precisa saber é que a superação você não tem que superar todo mundo da sua equipe, do seu time para ser o melhor. Você tem que superar a si mesmo. Isso é um detalhe que faz toda a diferença. Supere a si mesmo dia após dia. Vamos falar na linguagem do vendedor de sucesso. Supere o seu salário mês após mês. Para de olhar para o lado, que às vezes quando você está olhando para o lado, você está perdendo a oportunidade que está na sua frente, tá? Então, só um detalhe. A gente tem que superar nós mesmos. No mês anterior, no dia anterior, na semana anterior. Eu preciso me superar, tá bom?
Isso, gente, automaticamente vai fazer você crescer. É que às vezes você fica olhando para o resultado alheio, você não consegue fazer, você trava e aí o dia acabou, o mês acabou, a semana acabou, tá bom? Só mais um detalhe. Vou colocar para vocês aqui as atitudes. Atitudes. O vendedor de sucesso, ele tem algumas atitudes que o fazem ser um cara que se destaca dos demais. E isso ele faz naturalmente, tá? Não é algo que ele faça algum esforço. Ai, meu Deus, eu tô preocupado com isso, eu preciso fazer, eu não consigo, eu não me concentro. Não tem. Essas características que eu vou te falar agora, essas atitudes que ele tem que eu vou te falar agora, são totalmente automáticas, porque ele é voltado para resultado. Ele é voltado para venda. Ele quer ver o dinheiro aumentar, ele quer ver o indicador crescer. Então, essas atitudes estão enraizadas no DNA do vendedor de sucesso e você pode começar a colocar em prática que isso vai virar automático. Depois de uns 2 meses, isso vai virar hábito, se você fizer, claro, todo dia, tá bom? A primeira atitude do vendedor de sucesso que faz com que ele se destaque dos demais. Ele acompanha o seu indicador. Sabe aquele vendedor que ele começa o dia e se você perguntar a ele no início do dia qual é a meta dele do dia, quanto falta para ele entregar o mês, quanto que ele fez durante a semana, quanto que ele fez ontem, ele dificilmente vai saber te responder assim, ó, na ponta da língua. Porque ele não tem um acompanhamento preciso do resultado. Enquanto o vendedor de sucesso, ele sabe muitas vezes de cabeça. E geralmente, a maioria das vezes, ele tem um método de acompanhamento do próprio resultado. Seja uma planilha, seja uma agenda, seja por meio digital, ele acompanha o próprio resultado. Se você chegar para o seu vendedor de sucesso hoje, no ambiente que você está, e perguntar para ele como que está a diária dele ou quanto que falta para entregar o mês, em 95% dos casos, ele vai saber te dizer com precisão, tá? Se ele não souber com precisão, ele vai te dizer um valor muito aproximado, porque ele acompanha o próprio resultado. Hoje, dos 13 vendedores que compõem o meu time, eu posso destacar aí uns 5 que certamente eu perguntando vão saber. 5 não, mais, uns 8. Posso destacar uns 8 que certamente vão saber. Porque todos são vendedores de sucesso? Não, porque eu estou acostumando a eles a criarem o hábito de fazer um acompanhamento pessoal. Então, pessoal, isso aí é uma coisa treinável. Tudo o que eu estou falando aqui dá para ser feito tranquilamente, sem sangrar. Só precisa de disciplina. A segunda coisa, segunda atitude do vendedor de sucesso, ele pratica o rapport. O que é o rapport? Lembra que eu falei de ser um camaleão? O rapport é isso. Só que o rapport, ele é um pouco mais aprimorado. Você ser um camaleão significa que você se adapta à realidade de cada cliente para fornecer o produto que ele precisa. Você fazer rapport, você espelha o seu cliente para criar identificação, tá? Vou dar um exemplo. Hoje, se o seu cliente chega na loja e ele fala, é um cara mais calmo, mais tranquilo, mais lento. Ele entra lá para ser atendido por você e você é muito acelerado. Eu sou muito acelerada. Como que você vai praticar o rapport? Você vai precisar diminuir o seu tom de voz, você vai precisar falar com mais clareza e com as palavras de forma mais, de um ritmo mais lento. Você vai precisar se adaptar à forma dele se expressar para que você se expresse igualmente e gere identificação. Se é um cliente que chega, que ele é muito agitado, muito alvoroçado e muito enérgico, você não pode falar com ele de forma branda e calma. Porque se você falar com ele de forma branda e calma, você não vai criar identificação. E aí o que vai acontecer? Ele vai te achar muito lento, ele não vai querer comprar com você. Então, o rapport, ele espelha o cliente. Repare só, ele espelha. Eu não estou dizendo para vocês imitarem ninguém, gente, pelo amor de Deus, tá? O cliente chega lá com um sotaque nordestino, com um sotaque sulista, você vai imitar o sotaque. Não é isso. Espelhar é
criar identificação a partir da definição do perfil dele, tá? Vou dar um exemplo bobo. Se o cliente chega e você pede para ele sentar e ele quer ser atendido em pé, e você entendeu que ele não vai sentar, o ideal é você levantar. Você vai falar com ele em pé também. Isso é rapport, né? Se o cliente, ele é um cliente matemático, calculista, economista, o que você vai fazer? Você vai pegar um papel e uma caneta e vai mostrar na ponta do lápis para ele qual é o benefício economicamente falando. Você precisa criar rapport. Você precisa fazer com que o seu cliente se conecte com você. E ele faz isso através da linguagem corporal, dos detalhes, tá? Através do tom de voz, através da sua postura, se você está sentado em pé, através dos olhos nos olhos, se você está olhando nos olhos, através do volume, do timbre da voz. Isso é uma característica, uma atitude dos vendedores de sucesso. Mas, Elai, como que eu vou ler o cliente desse jeito? Eu não sei, não é tão simples. Eu entendo você, não é tão simples. Mas se você buscar vídeos, artigos, livros sobre expressão corporal, com certeza você vai aprender um pouquinho sobre como estabelecer rapport. Terceiro item, um dos mais importantes, tá? Isso, gente, eu tô falando pra vocês vivenciando as minhas experiências, tanto como vendedora quanto como líder. Essa terceira atitude do vendedor de sucesso, ela é pro longo prazo. Talvez pro longo prazo, de médio a longo prazo. Mas ela dá um retorno incrível. É efeito bola de neve. Fazer pós-venda. Como que isso funciona? Como que é fazer pós-venda? Você atendeu um cliente pela primeira vez e você entende que esse cliente tem um potencial que você pode explorar mais, que talvez você não explore mais naquele momento, que talvez naquele momento ali você vá vender somente o que ele quer, né? E que no máximo você vai conseguir aumentar o ticket médio da venda. Esse cliente, ele tem que estar salvo na sua agenda. Você pode salvar da forma que você quiser. Você pode criar um grupo de trabalho. A agenda dá essa opção de vários smartphones. Você pode salvar aleatoriamente junto com os seus contatos. Então você vai salvar na agenda. E você vai, periodicamente, de acordo com o seu nicho de mercado, fazer contato com a Maria. Um exemplo. O produto que eu vendo, ele precisa ser renovado a cada 1 ano. Então, anualmente, eu vou entrar em contato com a Maria para vender. Porém, toda data comemorativa, eu vou mandar um recadinho. Oi, Maria, tudo bom? Tô passando aqui para desejar um feliz Dia das Mães para você, tá? Que você cumpra essa tarefa tão linda durante muitos anos. Ponto. Maria, tô ligando para você para desejar feliz aniversário, tá? É seu aniversário, meus parabéns. E quem ganha o presente é a gente, né? Aqui com essa parceria tão recíproca. Ponto. Repare que você não vai ligar sempre, em todos os contatos, para vender. Você está fazendo um serviço de manutenção da sua carteira de clientes. Gente, o cliente que compra a primeira vez com vocês, esse cliente, ele já estabelece a etapa da credibilidade. Ele já confia em você. Então, para você vender de novo para ele, é muito mais fácil, porque a etapa da confiança já foi vencida, tá? Então, sempre que você atender um cliente que você considerar potencial, salva o número dele na agenda e manda uma mensagem para ele salvar o seu número também, tá bom? Os clientes com maior potencial, que você entende que são importantes, você vai fazer tratamento periódico. Depois de, tem 5 dias que ele comprou com você, você vai perguntar: e aí, tudo bem? Tá gostando do produto? O que você achou? Você precisa estabelecer essa conexão. Uma outra coisa, mandar a card de oferta uma vez ou outra, tá? Se você sabe do que o seu cliente gosta e chegou um modelo novo do produto que ele gosta, você pode mostrar, você pode oferecer, manda mensagem. Maria, olha,
você comprou aqui com a gente um vestido rosa no ano passado, no mês passado, chegou um modelo novo, tá? Ele é assim, assim, assado. Tô te mandando as fotos. Qualquer coisa você fala comigo. Sempre faça a manutenção. E o faça de forma individual. É muito bom quando você é tratado de forma pessoal, individual, quando você é chamado pelo nome, quando você é lembrado por alguma característica, tá? O cliente, ele precisa ter a sensação de que existe conexão entre vocês. O cliente precisa ter a sensação de que ele já te conhece e que você conhece ele. A ponto dele virar e falar assim, eu gosto de ir naquela loja porque fulano já sabe do que eu gosto, como eu gosto, fulano já me entende. Tá bom, pessoal? Essa é a etapa do pós-venda. O vendedor de sucesso, ele faz pós-venda. O vendedor de sucesso, ele também é automotivado. A gente gravou um vídeo, né, tem aí no canal um vídeo sobre automotivação recentemente. Então, uma característica do vendedor de sucesso é que ele é automotivável. E quando eu falo de motivação, eu já disse pra vocês, motivação, ela não existe automotivação, vamos dizer assim, né? É um nome que a gente dá pra ficar mais fácil. Mas só quem pode motivar a gente somos nós mesmos. Os motivos são nossos, não são de ninguém. Então, o máximo que as pessoas podem fazer é estimular-nos. Mas motivação sempre vai ser auto. Não existe motivação que não seja automotivação, tá? Então, assim, o vendedor de sucesso, ele é automotivado. Ele tem propósito. Como assim ele tem propósito, Elai? É simples. Ele tem um objetivo definido, né? Se ele quer comprar um carro, se ele quer comprar uma casa, se ele quer comprar um perfume, se ele quer dinheiro para sair final de semana, se ele quer ajudar a família, se ele quer tirar a carteira de motorista, se ele quer, sei lá, fazer um curso para alguma outra área. Enfim, o vendedor de sucesso, ele tem definido qual é o objetivo dele. Ele trabalha para alguma finalidade. Ele quer esse dinheiro, esse tanto de dinheiro que ele constrói, que ele conquista dia após dia, ele quer para algum motivo. Então, ele é automotivado. Tá, pessoal? O vendedor de sucesso, ele tem um objetivo definido no mês, no ano ou no dia. Vamos dizer assim. Volto a dizer, eu tenho na minha equipe vendedores que são motivados por ostentação, são motivados por construir casa, são motivados por comprar um carro, são motivados, já tive vendedor que era motivado porque tinha um consórcio de peito. Então, assim, pessoal, a gente precisa saber qual é o nosso motivo. E você, líder, você que é líder e tem uma equipe, você precisa saber quais são os sonhos do seu time, tá? Quais são os motivos do seu time? Você sabe hoje, se eu parar e te perguntar um por um dos seus liderados, qual é o sonho de cada um? Você precisa saber os sonhos deles. E é isso. O vendedor de sucesso, ele tem um motivo próprio. Ele entende que ele precisa alcançar aquele propósito e ele trabalha para aquilo. E por último, não menos importante, uma característica do vendedor de sucesso é que ele é ousado. Às vezes ele chega a ser inconveniente, mas ele é ousado. Isso é uma característica de ouro, porque ela leva a uma outra característica importantíssima na venda. O vendedor de sucesso, ele não tem medo de errar. Isso, ele não tem medo de errar. Ele vai falar com 30 clientes no dia, ele vai adaptar 30 métodos diferentes, ele vai errar e ele vai aprimorar e no dia seguinte ele vai errar de novo e ele vai aprimorar ainda mais. Pessoal, o medo de errar tira de você uma oportunidade de aprender, de estabelecer método e principalmente de praticar. A prática leva à perfeição. Então, não tenha medo de errar. Não tenha. Pode fazer, cai dentro. Vai com medo mesmo. Você já deve ter ouvido falar aquela frase clichê. Coragem não é ausência de medo. E de fato, para existir a coragem tem que existir medo. Que se não tiver medo, não tem coragem. Então, seja corajoso. Ser corajoso significa que você tem medo,
mas que você vai com medo mesmo, tá? Então, não tenha medo de errar. Errar é importante para o seu processo de aprendizagem. Você precisa errar para evoluir. Você não vai evoluir se você não se arriscar. Um vendedor de sucesso, ele não tem medo de errar. Ele testa os métodos, ele brinca com as situações. E depois ele mesmo olha para si e fala assim, caraca, dei mole naquela situação. Podia ter feito diferente. Mas ele não deixa de fazer por medo de errar. Tá bom, galera? Vou te passar agora algumas atividades que o vendedor de sucesso desempenha. E alguns dos vendedores de sucesso já fazem isso no automático. Tá? Então, talvez você nem vá perceber que ele tenha usado ou que ele use algum método parecido. Mas ele coloca essas atividades no seu dia a dia de alguma forma, seja ela automática ou mecânica, tá? Então, para você se tornar um vendedor de sucesso, começa a fazer esses 3 exercícios que eu vou te passar agora. Exercício 1. Tem uma agenda de clientes. Aquilo que eu falei sobre salvar contato, né? Quando você achar que o cliente é potencial e tudo mais. Então, é o exercício. Começa hoje, agora, a salvar o número de todos os seus clientes no telefone e mandar mensagem após o atendimento, perguntando se ele gostou do produto, se está tudo bem, tá? Isso daí é importantíssimo. Quando, às vezes, você está num dia ruim, de pouca venda, você está num dia com baixo fluxo, ou você está num dia que você não conseguiu converter nada, esses clientes do pós-venda vão te salvar, tá? O vendedor de sucesso, ele tem sempre uma carta na manga, ele tem sempre um trunfo escondido. Eu costumo brincar com os meninos lá na loja. Quando o dia tá ruim, eu sei quem são os que têm carteira robusta de clientes. E aí eu vou e pergunto, cara, cadê aquela receitinha? Vamos lá. Cadê aquela rentabilização? Me ajuda aí. Cadê o cliente bruxo? Os clientes ninja, que são aqueles clientes que aparecem assim, do nada, né? Ele é o que vai rentabilizar, talvez num dia onde você esteja com um resultado ruim. Ou para somar num dia em que o resultado tá bom também. Tenha clientes ninja. Crie carteira. Tenha uma agenda com os números de seus clientes, tá? A segunda atitude, que é também uma das atitudes que eu mais admiro, e como eu admiro, o vendedor de sucesso, ele se posiciona bem no ranking. E quando ele não se posiciona bem no ranking, ele fica frustrado, porque ele gosta de estar por cima. O vendedor de sucesso, ele é egocêntrico, ele gosta de estar por cima. Então, ele observa o ranking da equipe. Ele quer saber quem está em primeiro. E eu sugiro a você, hoje, começar a olhar todo dia o ranking da sua equipe. Saiba quem está lá no topo, saiba quem é o último e comece olhando para quem está acima de você, certo? A questão de analisar e acompanhar o ranking da sua equipe, da equipe onde você está inserido, o ranking de vendas, quem é o melhor, é que você vai se dar a oportunidade de subir. 2 coisas. 1, vai gerar em você um gatilho psicológico, que você não vai querer estar embaixo, você vai querer subir. E quando você olha para o indicador, ele começa a crescer. As coisas têm a importância que você dá. Se você dá a importância ao ranking, você vai subir no ranking. E segunda coisa, né, você começa a entender quem são as pessoas que fazem acontecer e como é o método que elas usam, tá? Você vai começar a observar, vai se pegar observando os vendedores que são melhores que você. Um parêntese aqui, olha pro cara que está diretamente em cima de você para você superar ele, tá? A sua atitude hoje não vai ser chegar lá, olhar pro ranking, eu quero ser o primeiro. Não. A sua atitude hoje vai ser quem está acima de mim e qual é o resultado que ele tem, quanto eu preciso para subir essa pessoa. Tá bom, galera? Olhar o ranking desperta em você uma competitividade, aguça o seu ego e vai te fazer subir. Tá bom? Acredita em mim. Psicologicamente, sua cabeça vai trabalhar para ser melhor. Outra coisa, quando você estiver embaixo no ranking, não foge dele não. Continua olhando todo dia e acompanhando o resultado de quem está acima de você. O seu dever, a sua obrigação é subir uma posição. Uma posição. Pelo menos.
tá? E agora, por último, não vou dizer que é uma característica que o vendedor de sucesso pratica, mas em algum momento ele já praticou e ele sabe disso. Ele sabe disso que eu vou falar. Mas você, que ainda quer se tornar um vendedor de sucesso, você precisa aprender. Você só vai ser um vendedor de sucesso se você aprender isso, tá? Existem tipos de clientes. Vai lá no Google agora e busca assim, tipos de clientes. Estuda, descobre quais são os tipos de cliente e descobre como se comportar diante de cada tipo de cliente. O vendedor de sucesso, ele sabe, mesmo que inconsciente, como se comportar com cada tipo de cliente. E você vai ver várias categorizações e todas elas são válidas, tá? Tem um cliente racional, tem um cliente emocional, tem um cliente calculista, tem um cliente lógico, né? Tem um cliente pão duro. Você vai ver várias categorizações de cliente. O vendedor de sucesso, ele sabe qual é esse cliente. A partir do momento que ele sabe qual é esse cliente, ele sabe como tratá-lo. Então você que quer ser um vendedor de sucesso, pode começar fazendo isso, tá? Olha e estuda os tipos de clientes. Pode ir procurar vídeos sobre tipo de cliente. Enfim, fica a critério. O que você precisa saber é que hoje, se você ainda não é um vendedor de sucesso, é porque você não quer e porque você não está disposto a pagar o preço. Porque chegar no trabalho, ficar com a bundinha sentada na cadeira fazendo nada, esperando o cliente chegar, é muito gostoso. Agora, pagar o preço é buscar o cliente, manter rotina, ter disciplina. Isso, gente. Eu vou fechar o vídeo falando o que eu falei lá atrás, tá? Quando eu abri o vídeo. Você precisa querer. Não existe livro, vídeo motivacional, mentor, perfil de finança, perfil de desenvolvimento pessoal nas redes sociais. Nada disso vai funcionar se você não pagar o preço. Você precisa querer pagar o preço, tá bom? Então, deixo aí para vocês essa dica. Comecem a colocar em prática alguns exercícios para você criar um hábito. Quando você cria um hábito, você consegue estabelecer uma rotina. Tá bom, pessoal? Por hoje é só.